Me achou uma péssima companhia. Falou assim, não, vou embora daqui. Que ótimo, né? Que muito bom. Ó, e você falou sobre golpe, o senador Flávio Bolsonaro disse para a colunista aqui do UOL, Thaís Bilenque, que o plano de golpe de Estado revelado pela Polícia Federal era um crime impossível. Ele pergunta, quem seria o ditador do Brasil? Quem ia ser a função? Aliás, qual ia ser a função de cada um? Iam negociar com quem? Tinham um braço armado? Tinham forças armadas? Tinham forças auxiliares ao seu lado? Não tinha. É uma viagem de alguém que usou droga pesada. Simplesmente é inexequível aquilo que foi cogitado. Se foi cogitado, é inexequível. Ainda segundo o filho de Bolsonaro, a tese de golpe dentro do golpe não faz sentido. Para ele, tudo é uma maluquice sem tamanho, sem pé nem cabeça. Reinaldo. Bom, a tese do golpe dentro do golpe é do advogado do pai dele, do Cunha Bueno. Tanto é que deixaram os outros defensores, a tese deixou os outros defensores bravos. Porque foi o, atenção, foi o Cunha Bueno que disse que o Bolsonaro seria golpeado pelos próprios militares. Então, ele que se entenda com o Cunha Bueno. Né? Quanto a consumir droga pesada, então pergunte para o pai dele que droga o pai dele andava consumindo. Porque nós estamos diante de um caso que tem excesso de provas, não falta delas. Né? E essa tese do crime impossível, veja só, ele tá jogando com uma figura do Código Penal, artigo 17. Né? O artigo 17 tem a figura do crime impossível, do crime que não teria meios para se consumar. Né? Então, o intento, ainda que fosse criminoso, não haveria meios para realizar o intento. Né? Então, sei lá, diz assim, Reinaldo estava planejando como tomar todo o cofre do Banco do Brasil. Né? Mas como é que eu faria isso? Com que instrumento? É uma impossibilidade. Né? Então, por mais que eu tenha falado com pessoas que eu ia fazer, eu não tinha como fazer. Se alguém me denunciar por alguma razão e tal, o advogado pode sacar a tese do crime impossível, que é o artigo 17 do Código Penal. Mas, obviamente, não é esse o caso. Né? Obviamente não é esse o caso. O Flávio Bolsonaro, tadinha, o Flávio Bolsonaro é a Soninha toda pura, né? Uma imagem que o Ali Salomão, poeta, usava, né? Assim, não sei do que estão falando. Teve uma reunião, dia 5 de julho de 2022, rapaz, promovida pelo seu pai, na sede da Presidência da República, para impedir as eleições. Um dos que se manifestaram entusiasticamente para a não realização das eleições foi o chefe do GSI, general Augusto Heleno. Outro que disse que estava em conversa diária com os militares foi o Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa. Outro que se manifestou ali foi o Mário Fernandes, o tal do Kid Preto, que estava no exercício da Secretaria-Geral da Presidência. Todas essas pessoas tendo condições de mobilizar homens, de mobilizar armas, para desfechar um golpe de Estado. Golpe de Estado que seu pai tentou, apresentando duas vezes aos comandantes militares a minuta de golpe. Né? Uma delas trazendo estado de sítio, a outra estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e nos demais tribunais eleitorais. Né? Seu pai, vá perguntar para o seu pai, porque ele deu aquela declaração no dia 9 de dezembro, no dia seguinte a receber Mário Fernandes, dizendo que ele não ia sair da presidência e que só Deus o tirava de lá e que algo estava para acontecer. Vá perguntar por que os militares saíram perseguindo com postos fixos de orientação, saíram perseguindo o ministro Alexandre de Moraes, objetivo sequestrá-lo. Não é? Vá perguntar por que é que o general Freire Gomes hoje está sendo, inclusive, hostilizado pela turma barra pesada da reserva, porque, afinal de contas, está demonstrado, por testemunho também do comandante da aeronáutica, então, né, que o golpe só não aconteceu porque o comandante do Exército disse não. Um golpe de Estado, na forma como foi planejada, não precisa ter o acordo de todas as Forças Armadas. Né? Até porque nem em 64 isso aconteceu. Em 64 o que aconteceu foi que o general Mourão sai de Minas Gerais, o esquema
que o Jango teria, né, da proteção militar ali não aconteceu, foi traído e, portanto, ninguém parou e ninguém parando, o golpe aconteceu e o Castelo Branco pega e assume a liderança, inclusive do movimento, para não degenerar em bagunça. Deixa de ser ignorante, Flávio Bolsonaro. Você já participou de um quiz uma vez no programa do Silvio Santos? Você não conseguiu responder lé com lé, cré com cré, meu caro. Né? Você é desinformado, você é ignorante. Aliás, parece que é uma praga que vem de família. Né? A ignorância não passa no sangue, mas passa no ambiente, passa nos costumes, né? Passa na convivência. Né? Então, que história é essa de que para ser um golpe tem que estar todas as Forças Armadas dando o golpe? Até porque seu pai não conseguiria o apoio de todas as Forças Armadas mesmo, porque tem gente lá que o execra também, felizmente. Né? Essa tese do crime impossível, de qualquer modo, é uma tese, é a menos estúpida das teses que eles tentaram. Agora parece que o Cunha Bueno está tentando ajustar as coisas. Então eles vão apelar ao artigo 17 do Código Penal, não vão conseguir. Até porque, eu digo, é a menos estúpida das teses, mas estúpida ainda é. Bastante estúpida, porque o Código Penal, nos artigos 359 LM, pune tentativa de rompimento do Estado de Direito e pune tentativa de golpe de Estado. Não pune rompimento do Estado de Direito e o golpe de Estado. Porque no caso do golpe de Estado acontecer, aí realmente não há punição, porque os golpistas passarão a ser os algozes dos democratas, né, Flávio? Só que isso não aconteceu. Essa tese é absurda, também ela. Mas, de qualquer modo, dadas as burrices que se vinham dizendo antes, até que ela é um pouquinho mais modesta, né? É, Na burrice. hoje, né, Reinaldo, hoje tem depoimento do Mauro Cid, salvo engano, 3 da tarde, para novamente prestar novas informações. Ele tem sido pego constantemente, né, ou em omissões, ou em contradições, aí tem que voltar ali para se explicar. Foi indiciado, não sabemos qual vai ser o prêmio dessa delação diante de tantas idas e vindas, ou ter que voltar lá para complementar algo que supostamente ele teria omitido. Veja, você sabe que eu cantei a bola, acho que aqui também. Acho que foi aqui que certamente ele seria chamado de novo, e isso foi uma cortesia do advogado dele, dando uma entrevista à Globo News, né, para a querida Andréa Sadi, dando uma entrevista dizendo que o Bolsonaro sabia do golpe, sabia de tudo, não sei o quê, né, sabia também, deu a entender que sabia do plano para matar presidente, vice e ministro, e tal, e depois no curso da conversa disse que não sabia. Né? Como ele está falando em nome do Mauro Cid, hum, o Alexandre depois ouviu o Mauro Cid, mas não ouviu a respeito disso. Né? Mas como ele estava falando em nome do Mauro Cid, eu falei, bom, vai ter que ser chamado de novo. Vai ter que esclarecer, certamente, no curso. Porque, atenção, ainda ontem, né, o André Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, deixou claro que já houve diligências posteriores, né, aos indiciamentos e à publicação do relatório da Polícia Federal. Já houve diligências posteriores, que vão no curso da investigação. Alguma coisa, certamente, o Mauro Cid tem a esclarecer, né? É, e ele sabe que se ele omitir coisas, né, ele pode ter a delação dele suspensa, os benefícios da delação suspensa. É um risco que eu, no lugar dele, obviamente, não correria, porque os crimes de que ele é acusado, né, rendem 28 anos de cadeia. Né? Até 28 anos de cadeia. Alguns têm agravantes, inclusive. Então, enfim, mesmo que depois tenha uma redução a progressão da pena, considerando que tem organização criminosa, teria de cumprir pelo menos 25% no regime inicial, e como o regime inicial vai ser regime fechado, né, eu tomaria bastante cuidado. Então, certamente há coisas que ele precisa esclarecer, né? É, Agora, é muito impressionante, né, que a gente esteja vivendo num país, né, em que a extrema-direita pede rigor máximo com o povo, né, com criminosos supostos, e ainda que supostos, do povo, e eles mesmos, para si mesmos, advoguem a mais absoluta impunidade, né?
Mas está aí, Mauro Cid, a tempo, né? Percebido como um elo importante na cadeia do golpismo, É verdade. o Pessoal, tal do crime impossível. Uhum. impossível, será? Bom, por enquanto foi, né? Ainda bem não foi cumprido. Mas, né, que houve o Mas só plano, para, isso não dá veja para só, negar. só uma coisinha, Diego, para quê? Eu sei que a intenção não foi essa, mas quando você fala assim, um golpe de Estado seria impossível, a gente pode dizer assim, seria impossível porque as Forças Armadas não toparam. Por isso se Isso. mostrou impossível. Mas não é o conceito do crime impossível que o Flávio está evocando, que é o do artigo 17, que é um crime que não teria como se realizar. Esse só não teve como se realizar porque dependeu de um homem. E se o Freire Gomes disse sim? Continuaria É. impossível? Aí tudo mudaria e a história seria outra. Talvez não estivéssemos aqui nesse Não momento. estaríamos. Com certeza. Intervalo, a gente já Jogar da volta. ponte. Hã? Ah, é verdade. Jogar Do da ponte. penhasco, não do córrego. A gente volta já. É. Ô, Reinaldo, a gente tem acompanhado essas tentativas, né, da defesa do ex-presidente, o próprio filho dele, ele muda constantemente, o Bolsonaro mesmo, né, porque tinha falado publicamente uma coisa, depois foi para aquele evento da Argentina também, mudou o discurso, porque ele é um público mais conservador, mais da extrema-direita mesmo. Isso ajuda ou atrapalha ou não ajuda nem atrapalha? Veja, a situação dele é tão complicada que eu diria assim, pouca coisa pode ajudar, né? Mas eu acho que desmoraliza a própria tese, né? Você imagina, sabendo que os ministros do Supremo sabem, e eu garanto que sobre os bastidores do golpe eles sabem até mais do que nós sabemos e do que dizem, do que se diz, porque eu fico imaginando, né, eu adoro a expressão embargos auriculares, né, que se usava, as conversas de pé de ouvido, né, que houve no curso ali, porque os ministros sabiam da movimentação de militares. Isso era comentado. Todos nós, jornalistas, que temos fontes com as quais a gente conversa, isso era a conversa de todo dia. Houve um determinado momento em que se imaginou mesmo que pudesse haver um empastelamento das eleições, né? A coisa era muito séria, né? As conversas tidas, né? Então, você imagina isso hoje, agora os ministros do Supremo ficam ouvindo essas coisas. Ouve Bolsonaro dizer aqui no Brasil que o 8 de Ô, janeiro foi Reinaldo. uma tramóia das esquerdas, você já ouviu isso? Foi uma tramóia das esquerdas. Voltamos, E para a Reinaldo. A gente está Argentina, falando ele aqui sobre o que a Eu justiça marquei o tem. tempo errado. Desculpa, eu marquei o tempo Mas errado. retoma aí para o Eu pessoal da não... TV pegar seu raciocínio. Isso. Então, a TV, desculpa, eu fiquei fazendo raciocínio na internet, mas eu faço de novo, não tem problema. Então você imagina o Supremo que conhece tudo, que sabe os bastidores do golpe, e houve momentos muito sérios e muito tensos. Eu cheguei a conversar com gente que começou dizendo esse negócio de golpe é impossível e dizendo estamos correndo risco sério, né? Porque as conversas eram muito graves. E o temor maior era não haver eleição mesmo, até em decorrência daquela reunião de 5 de julho. Aí você pega hoje o Supremo que vai julgar Bolsonaro, né? Aí o Bolsonaro, aqui para nós, o Bolsonaro diz, né, aqui dentro, 8 de janeiro foi uma tramóia das esquerdas, não é isso? Foi uma tramóia das esquerdas. Aí ele vai na Argentina, no tal do CEPAC, manda um vídeo, fala à distância, né? E diz: não, são os patriotas. Por quê? Porque ele precisa ajustar, ele é tão patético, que ele precisa ajustar o discurso dele com o discurso do Trump. Quem é que acaba de chamar nos Estados Unidos a turma do 6 de janeiro deles de heróis? O Trump. Se o Trump chama de heróis os invasores do Capitólio, Bolsonaro tem que chamar aqui a turma do 8 de janeiro de patriotas. Não é? Bom, foi tudo uma tramóia do PT, afinal? Ou são patriotas? Como é que chama um desastre daquele? Olha o que aconteceu com o Supremo. Chama o quê? De revolta das mulheres com a Bíblia na mão e com a bandeira? Não?
Então, uma gente patologicamente criminosa, né? Eu te diria, os ministros do Supremo não vão condená-lo em razão dessa fala, mas que essa fala evidencia a delinquência da tese dele, evidencia. Isso não há dúvida, né? Ajuda? Obviamente não ajuda, né? Atrapalha. Atrapalha. Ô, Reinaldo, quero te mostrar para o nosso público também uma